Diante dos acontecimentos da terra, nós que temos conhecimento da palavra de Deus, precisamos realmente refletirmos nela. Jeremias 22, 29 diz: terra, 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 escuta a palavra do Senhor. Eis o que diz o Senhor. E nós, habitantes da terra, realmente precisamos inclinar nossos ouvidos para ouvir o que Deus está falando, o que a terra está fazendo. Levíticos 18, 25 diz: a terra está contaminada, punirei suas iniquidades, a terra vomitará seus habitantes. E nós vemos que nós já chegamos nesse estágio, que a própria terra tem expelido os seus habitantes. A própria terra tem rejeitado a humanidade. Levíticos 20, 22 diz: observareis todas as minhas leis e meus mandamentos, e os praticareis, a fim de que não vos vomite a terra, aonde vos conduzo para ir habitar. Então percebam que a própria terra, que na verdade moldada, aperfeiçoada pela mão de Deus, ela mesma, ela rejeita a situação atual que tem ocorrido sobre ela. Ela rejeita a criminalidade, ela rejeita as ações malignas sexuais, ela rejeita a depravação, ela rejeita o mal. A própria terra vomita os seus habitantes. E Deus, Ele quer levantar realmente os seus sacerdotes, os seus profetas, para que venham a abrir os olhos do povo, para que venham não, a pregar mentiras ao povo. Porque é como diz Miqueias 3, que os sacerdotes já tinham se perdido, buscando só o seu próprio interesse. E diz a parte B, versículo 11, e ainda ousam apoiar-se no Senhor, dizendo: não é verdade que o Senhor está no meio de nós? A desgraça não nos atingirá. Então, mesmo os profetas, os sacerdotes, vendo o caos espiritual que havia no meio do povo, eles ainda ficavam pregando mentiras. Não, a desgraça não nos atingirá, porque Deus está no meio de nós. Porém, a desgraça, na verdade, resultava da situação de calamidade espiritual do povo. A desgraça era, na verdade, resultado da condição espiritual da humanidade na época. Só que eles haviam perdido o foco naquilo que Deus lhes ensinara, e para não contrariarem as pessoas, eles preferiam não denunciar as suas deformidades. Por isso, Joel 1 convida os sacerdotes a baterem no peito, a revestirem-se de saco, de cinzas, todos os ministros do altar, e passarem a noite vestidos de pano de saco diante de Deus, clamando, gritando. Por quê? Por causa da destruição que vinha e estava sobre a terra, por causa do pecado que havia realmente se enrustido no meio do próprio povo que se intitulava ser de Deus. Agora, se no meio dos ímpios há o que há, contaminações, criminalidades, abusos, prostituições, adultérios, imoralidades, homossexualidade, e no meio dos cristãos, dos servos de Deus fiéis, também entrar esse mesmo sentimento, essas mesmas deformidades. O que Deus sempre falava para o povo de Israel? Falou: olha, vocês não herdem o costume da terra, para que a terra não vos vomite, como também vomitou
os habitantes anteriores, que matavam suas crianças, que cometiam realmente todo tipo de atrocidades. E hoje, queridos, nós estamos vivendo dias terríveis. E a Bíblia diz que como estava nos dias de Noé, da mesma forma estará a terra nos dias do Filho de Deus. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e matou a todos. Como que estava nos dias de Noé, conforme diz Lucas 17, 27? Nos dias de Noé, a violência tinha tomado conta da terra. Se você ver Gênesis 6:11, diz assim: a terra corrompia-se diante de Deus e enchia-se de violência. Deus olhou a terra e viu que ela estava corrompida. Toda a criação seguia na terra o caminho da corrupção. Agora, qual a diferença nossa hoje em dia dos tempos de Noé? Por que Deus enviou aquele dilúvio, aquelas águas, para purificar aquela geração? Porque a violência estava enraizada naquele povo, porque a corrupção estava enraizada naquela geração. Como nós hoje em dia vamos falar que nós estamos inferiores ao tempo de Noé? Queridos, nós estamos sem dúvida piores, porque hoje se matam crianças, porque hoje se matam pais, filhos matam pais, pais matam filhos, porque hoje pais estraçalham os seus próprios filhos, esquartejam, porque hoje crianças recém-nascidas estão sendo violadas e mortas, porque hoje, além de decapitarem cabeças, as pessoas matam por simplesmente nada. Então essa violência e corrupção estava atuante no tempo de Noé. E a Bíblia fala que da mesma forma, quando Noé entrou para a arca, veio o dilúvio repentino e as pessoas não se aperceberam. E eu quero falar para você, se aperceba. Os sinais estão claros. E Lucas 17, 26 diz: como ocorreu nos dias de Noé, acontecerá do mesmo modo nos dias do Filho do Homem. E Jesus Cristo está para voltar. E tem algo mais. Lucas 17, 29 diz: como ocorreu nos dias de Ló, que saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu, e exterminou a todos. Todos festejavam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam, mas nem se aperceberam, até que veio o enxofre e exterminou a todos. Da mesma forma, assim será no dia que se manifestar o Filho de Deus. Como estava a terra nos dias de Ló, queridos? Basta você ver Gênesis 19. Os anjos entraram na casa de Ló, e os homens, tanto jovens quanto velhos, todos cercaram aquela casa e começaram a dizer: dai-nos estes homens que estão em sua casa para que abusemos deles. Então, além da homossexualidade, o estupro, o abuso, a criminalidade sexual. E você perceba que diz que o próprio Ló, em Gênesis 19, disse: por favor, suplico, versículo 7, não cometam este crime. Eu lhes dou as minhas filhas virgens. Olha só. Mas eles disseram: não, nós queremos estes homens. Então, essa desordem sexual que está ocorrendo na terra, toda esta criminalidade sexual, abuso de crianças, estupros em grau excessivo dentro dos próprios lares, padrastos estuprando, seus próprios afilhados, tios, parentes próximos. Todo tipo de criminalidade sexual tem ocorrido na terra. Irmãos, se Deus destruiu Sodoma e Gomorra por uma situação
quase igual a esta, mas bem inferior. Quanto mais agora, nos nossos dias, em que, na verdade, a depravação sexual é apregoada, ela é, na verdade, glorificada na terra. Que nós possamos abrir os nossos olhos, porque diz a palavra do Senhor, do mesmo modo como aconteceu nos dias de Ló, os homens festejavam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam, e no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu, que exterminou a todos. Assim será no dia em que se manifestar o Filho do Homem. Então Cristo está para voltar. E a palavra de Deus diz que Cristo, ele vem buscar aos seus. Ele prometeu: não vos deixarei órfãos, mas voltarei para vos levar comigo. E realmente a palavra tem se cumprido. E Lucas 17:34 diz: naquela noite 2 estarão numa cama, um será tomado e outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo juntas, uma será tomada e outra será deixada. 2 homens estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. E neste momento retrata-se o momento do arrebatamento, o momento em que o Senhor realmente vai raptar os seus fiéis. E muitos perguntam: então todos que declaram que Jesus Cristo é o Senhor vão ser salvos? Não, porque o próprio Cristo disse no livro de Mateus: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Porque não adianta nós chamarmos a Cristo de Senhor, e nós não fazermos o que Ele manda, nós não cumprirmos as suas ordenanças. Por isso que Ele mesmo disse: por que me chamais Senhor, Senhor, se não fazeis o que eu vos digo? Da mesma forma, há outros que perguntam: então, todos esses que pregam, todos esses que oram, todos esses que expulsam demônios vão ser salvos? Também não, porque o próprio Cristo também disse no livro de Mateus: porque naquele dia muitos me dirão: Senhor, mas nós expulsamos demônios em teu nome, nós curamos os enfermos, nós profetizamos a tua palavra. E Cristo lhes dirá: afastai-vos de mim, eu não vos conheço, todos vós que praticais a iniquidade. Então, o Senhor nos chama realmente para que nós nos arrependamos, para que nós mudemos de vida. E é hora dos sacerdotes, daqueles que têm a palavra do Senhor. E sacerdote não é só um pastor hoje em dia, sacerdote não é só um ministro do Senhor, mas Cristo fez a todos sacerdotes, porque a partir do momento em que Cristo morreu na cruz, o véu do templo foi rasgado, e naquele instante toda a humanidade que crê em Jesus Cristo tem acesso a Deus. E em Joel 2 diz: chorem os sacerdotes, servos do Senhor, entre o pórtico e o altar, e digam: tenha piedade de nós, Senhor Deus. Senhor, não nos entregue à vergonha, não entregue a tua herança à destruição, para que não nos tornemos em escárnio. Então, sabe o que acontece? É hora dos sacerdotes chorarem, é hora de nós, servos do Senhor, dobrarmos nossos joelhos e clamarmos a misericórdia de Deus sobre a terra. E não julgarmos que nós nunca seremos atingidos. Porque Malaquias 1,6 o Senhor diz: o filho respeita seu pai, o servo seu senhor. Ora, se eu sou seu pai, onde estão as honras que me são devidas? E se eu sou teu senhor, onde está o temor que se me deve? Assim diz o Senhor aos sacerdotes que desprezam o nome de Deus. E que hoje nós possamos ter um posicionamento certo e sério, porque conforme diz Isaías 56, os meus guardas estão todos cegos e não veem nada, são cães mudos, incapazes de latir, sonham estirados, gostam de cochilar. Sabe o que é isso? São aqueles que deveriam guardar
a terra, são aqueles que deviam ser vigilantes, são aqueles que deveriam ser intercessores do povo, porém estão cegos, não veem nada, estão mudos, não falam, são como cães incapazes de latir. Está lá o ladrão vindo, o destruidor está vindo, a tragédia está vindo, porém eles não se posicionam, né? Ficam estirados, ficam adormecidos, não veem, não se apercebem. Por isso Cristo disse: hipócritas, se sabeis discernir os sinais dos tempos, o verão, o outono, o inverno, por que não podeis, como não podeis discernir o sinal dos últimos dias? E nós realmente precisamos despertar. Desperte, porque realmente o final dos tempos está chegando. O final dos tempos já chegou. E diz a palavra do Senhor que os profetas profetizam mentira em nome do Senhor. Jeremias 6,14, ele denunciou muito isso, que os sacerdotes curavam superficialmente a ferida do povo, dizendo paz, paz, quando não havia paz. E ninguém se envergonhava de cometer abominações, ninguém se envergonhava, pelo contrário, ninguém sabia nem o que era se envergonhar. Por isso todos caíam, por isso todos tropeçavam. Mas assim dizia o Senhor: ponde-vos no caminho, perguntem pelas veredas antigas, perguntem pelo bom caminho e andem nele, assim tereis descansos para as vossas almas. Mas eles diziam: não, não vamos andar. E sabe o que acontece? É isso que tem ocorrido. Enquanto os sacerdotes que se apercebem dos sinais dos tempos, daquilo que são, na verdade, né, as situações que estão piores do que no tempo de Noé, a violência e a corrupção, as situações que estão piores do que no tempo de Ló, a criminalidade sexual, né, todo torpor, torpeza sexual, assim como, né, os sacerdotes não enxergam e não denunciam isso, mas pregam paz, paz, tudo lhes ocorrerá bem, quando não vai ocorrer bem, porque a situação precisa o quê? Ser invertida. As pessoas precisam se arrepender, as pessoas precisam se converter, as pessoas precisam se arrepender. Por isso a palavra do Senhor diz no livro de Crônicas: se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos altos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. A nossa terra, ela está se instalando, está fendendo. Como diz o livro de Isaías 24, a nossa terra cambaleia como um bêbado, porque ela não está suportando o peso do sangue, o peso dos crimes, o peso das torpezas que estão sobre ela. Porém, não há quem denuncie. E o próprio Deus tem levantado atalaias para dizer, né? Mas eles alegam, conforme diz o livro de Jeremias também. Eles dizem: não vamos escutar. E sabe o que acontece? Deus, conforme ele disse também em Jeremias 6:14-19, ele vai trazer o mal sobre a terra, o próprio fruto do pensamento do povo, porque não estão atentos à palavra do Senhor, rejeitam a palavra de Deus. Jeremias 8:1 também descreve que as pessoas estavam perdendo-se, as pessoas estavam caindo e não se levantavam, as pessoas desviavam-se do caminho e não voltavam. Eles se desviavam numa apostasia contínua e persistiam no engano, não queriam voltar, não queriam se arrepender, não falavam o que é reto, ninguém se arrependia da sua maldade, dizendo: o que eu fiz? Preciso, né, pedir perdão. Não. E sabe o que aconteceu? Os sacerdotes usavam de falsidade. Sabe qual era a falsidade? Eles curavam a ferida do povo levianamente, dizendo paz, paz, quando não havia paz.
e ninguém se envergonhava de cometer abominações. Ninguém sabia o que era se arrepender, e por isso eles eram apanhados pelo mal. Então, eles esperavam pela paz, mas não havia bem. Eles esperavam pela cura, mas vinha o terror. Por quê? Porque, na verdade, eles estavam colhendo o fruto das ações. E nós temos visto hoje pessoas não somente, que desconhecem a Deus, mas o próprio povo que tem conhecimento da palavra, dentro das igrejas, tem se apostatado, tem se desviado numa apostasia contínua, da mesma forma que Deus denunciou na época de Jeremias, tem caído em pecados impressionantes, tem se afundado em lamaçais, porém, totalmente desatentos, continuam nos próprios erros. E diz a palavra do Senhor no livro de Ezequiel 13, que haviam os profetas que enganavam o povo, um povo que não queria ouvir senão fábulas, e vidas pereciam, vidas que não deveriam morrer pereciam, e vidas que deveriam, morrer, acabavam vivendo. Por quê? Porque eles abençoavam aquilo que era o errado, e muitas vezes eles não cobriam aqueles que estavam certos. Leia Ezequiel 13:19. E eu quero hoje declarar para vocês que é tempo de nós nos posicionarmos. Em Jeremias 10:20 diz que a tenda do povo foi devastada, as casas ruíram, os filhos se perderam e morreram, porque os pastores estavam cegos, loucos, não procuravam mais o Senhor. E sabe o que acontece? Se nós, pastores de Deus, nos calarmos, se nós, pastores de Deus, não alertarmos o povo, se nós que conhecermos a verdade, não incentivarmos e chamarmos o povo para o arrependimento, certamente nós mesmos seremos destruídos, porque a tragédia está sobre a terra. E é tempo de nós nos levantarmos, despertarmos, chorarmos. É tempo de nós nos humilharmos diante do Senhor. É tempo de, como na época de Joel, nós publicarmos jejum. É tempo de nós nos colocarmos de joelho. É tempo de nós clamarmos a misericórdia do Senhor. Porque a terra está sendo devastada. Isaías 24 diz assim: a terra será totalmente devastada, inteiramente pilhada, porque o Senhor assim o decidiu. A terra está na desolação, murcha, o mundo definha e esmorece, e os chefes do povo estão aterrados. A terra foi profanada por seus habitantes, porque transgrediram as leis, violaram as regras e romperam a aliança eterna. Por isso a maldição devora a terra, e seus habitantes expiam suas culpas. Os habitantes da terra são consumidos. Um pequeno número de homens sobrevive. O mosto está triste, a vinha murcha, e os que tinham o coração em alegria suspiram. O som alegre dos tamborins cessou, os risos morreram, e o som alegre da cítara calou-se. Não se canta mais bebendo vinho, o licor é amargoso ao bebedor. A cidade desordenada está em ruínas, todas as casas fechadas, para que ninguém possa entrar. Gritam nas ruas, não há mais vinho. Acabada a alegria, o regozijo foi banido da terra. Na cidade só restam escombros, e a porta arrombada está em pedaços. Olha só o que diz. Versículo 17, Isaías 24. O terror, a fossa e a cilada vão apanhar-te, habitante da terra. O que fugir para escapar do terror, cairá na fossa. O
que se livrar da fossa será preso no laço, porque as comportas lá do alto abrir-se-ão e os fundamentos da terra serão abalados. A terra é feita em pedaços, estala, fende-se, é sacudida, cambaleia como um bêbado embriagado e balança como uma rede. Seus crimes pesam sobre ela, e ela cairá para não mais se levantar. E nós temos visto que realmente tem vindo sobre a terra grande destruição, e a terra tem cambaleado. Os fundamentos da terra já foram abalados. Já foi comprovado cientificamente que o eixo da terra saiu do seu lugar. E a palavra do Senhor diz em Lucas 21, a respeito desses últimos sinais. Os primeiros sinais seriam as guerras, a fome, a peste. Estes eram os primeiros sinais, o início de tudo. Mas os últimos sinais, diz Lucas 21, 25, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra a aflição e a angústia apoderar-se-á das nações, pelo bramido do mar e das ondas. Perceba, o bramido do mar e das ondas iria angustiar todas as nações na terra. Versículo 26. Os homens definharão, desmaiarão de medo, na expectativa dos males que devem sobrevir a toda a terra. As próprias forças dos céus serão abaladas. Então verão o Filho do Homem vir sobre uma nuvem, com grande glória e majestade. Percebam, os últimos sinais já se cumpriram. A terra está estalando e fendendo. É hora de nós olharmos para o Senhor, porque diz a palavra de Deus, ainda em Lucas 21, que depois destes últimos sinais, era hora de nós olharmos para o alto. Diz o versículo 28, quando começarem a acontecer essas coisas, reanimai-vos e levantai as vossas cabeças, porque se aproxima a vossa redenção. E que nós possamos ver esses sinais dos últimos dias, e que nós possamos nos posicionar, porque diz ainda, versículo 33, passará o céu e a terra, disse Jesus, mas a minha palavra não passará. Velem sobre vós mesmos, para que os vossos corações não se tornem pesados, com o excesso do comer, embriaguez, preocupações da vida, para que aquele dia não nos pegue de improviso, como um laço, cairá sobre todos os habitantes da face da terra. Vigiem todos em todo o tempo e orem, para que sejais achados dignos de escapar a todos esses males que hão de acontecer, e vos apresentar em pé diante do Filho do Homem. É tempo, eu quero declarar, baseado em todas as situações que a Bíblia descreve, é tempo de nós, como servos do Senhor, nos posicionarmos. É tempo de nós olharmos os sinais e pedirmos a misericórdia do Senhor. A nossa terra, por causa dos muitos crimes que pesam sobre ela, ela está estatelando-se. E 2 Pedro 3:4 diz assim: sabei antes de tudo o seguinte: nos últimos tempos virão escarnecedores cheios de zombaria, que andarão segundo as suas próprias paixões. Eles dirão: onde está a promessa da vinda de Jesus? Desde que nossos pais morreram, tudo continua como desde o princípio do mundo. Esquecem-se propositadamente que desde o princípio existiam os céus e igualmente uma terra, que a palavra de Deus fez surgir do seio das águas, no meio das águas, e deste modo o mundo de então, no tempo de Noé, pereceu afogado nas águas. Mas os céus e a terra que agora existem são guardados pela mesma palavra divina e reservados para o fogo no dia do juízo e da perdição dos ímpios. Mas há uma coisa, caríssimos,
de que não deveis esquecer. Um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Deus não retarda o cumprimento de sua promessa, como alguns pensam, mas usa de paciência para convosco. Não quer que ninguém pereça, ao contrário, quer que todos se arrependam. Entretanto, virá o dia do Senhor como um ladrão. Naquele dia os céus passarão com ruído, os elementos abrasados se dissolverão, e será consumida a terra, com todas as obras que ela contém. Posicionem-se. Enquanto esperais e apressais o dia de Deus, esse dia em que há de se dissolver os céus inflamados, e se hão de fundir os elementos abrasados. Nós, porém, segundo sua promessa, esperamos novos céus e uma nova terra, nos quais habitará a justiça.